A intenção desse curso é só, basicamente, tirar dúvidas de vocês, para a gente alinhar os entendimentos, com vistas a minimizar algum tipo de entendimento que tenha divergente entre os regimes próprios e a gente aqui no tribunal. O curso está todo aberto, vocês podem perguntar a hora que vocês quiserem, não deixa para o final, não, que aí no final da tarde vocês nem lembram mais as perguntas. Podem parar, levanta a mão, eu paro, mas o treinamento, basicamente, é para apresentar as características particulares dos regimes próprios de previdência, verificar particularidades que esse orçamento precisa refletir a realidade do ente. Eu preciso mostrar a realidade do ente nesse orçamento, ele tem que refletir a realidade desse regime próprio de previdência. Algumas coisas eu vou repetir, vocês já sabem, mas o curso é para todo mundo, pode ter alguém que não tratou nunca com orçamento. Então, talvez algumas fases de elemento de despesa, função, subfunção, vocês já estão acostumados com isso, mas eu vou ter que dar uma passada para contextualizar, caso tenha alguém aqui que não tenha trabalhado com orçamento em nenhum momento, que é um curso básico de orçamento com enfoque só nos regimes próprios de previdência. A gente vai discutir, talvez, alguns pontos que vocês ainda não fazem, que eu acho que é a utilização da fonte tesouro no orçamento do regime próprio de previdência, a separação por fundos, de quem tem segregação de massa, opções de classificação orçamentária do intra, que alguns não estão classificando a receita patronal como intra, a gente olhou nos orçamentos de vocês. Então, são os alinhamentos que dá para resolver tranquilo, para os próximos orçamentos vem tudo tranquilinho, de acordo com a legislação. Qualquer dúvida, a gente está à disposição aqui para a gente tirar, e a gente vai discutindo no meio do treinamento, sem problema algum. Foi solicitado também que as prefeituras viessem junto, A gente abriu para as prefeituras, para a Secretaria de Planejamento, por quê? Em alguns municípios, o RPPS elabora a proposta orçamentária toda direitinha, filezinho, chega quando consolida, existem mudanças que são feitas que descaracterizam aquela particularidade do regime próprio de previdência. Então, a gente chamou junto, além do regime próprio, a gente pediu que a unidade responsável pela consolidação desse orçamento no município estivesse presente também, com o fim de alinhar também dentro do município, porque a proposta é única, não é só do regime. O regime compõe o orçamento do município. Qual a legislação aplicada a esses regimes próprios de previdência, gente? Basicamente, pilar, Constituição Federal, artigo 40. O artigo 40 determina que esses regimes próprios de previdência, depois das emendas e revisões constitucionais, elas têm que cumprir o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial. A LRF veio complementar, respaldar, validar novamente essa importância do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, dizendo que quem tiver ou vier manter regime próprio de previdência tem que obedecer às normas de contabilidade, às normas de atuária e manter o equilíbrio financeiro e atuarial. Além disso, a norma que rege os regimes próprios de previdência, que é a Lei 97/17. Lembrando que o artigo 40 fala que o regime de previdência tem caráter contributivo e solidário. Isso quer dizer que todos os participantes vão contribuir de forma solidária para a manutenção e sustentabilidade desse regime. Então, eu vou pontuar itens que a gente vai fazer lá na hora do orçamento. Se ele tem caráter contributivo, a gente tem uma fonte, um rol de receitas que compõem esse regime próprio de previdência. São as receitas de contribuições do segurado e patronal, porque eu tenho um regime contributivo. E quem vai contribuir para a sustentabilidade desse sistema, para o equilíbrio desse sistema? O ente público, os servidores ativos, inativos e pensionistas. Aí aqui a gente já faz um primeiro ponto. Na minha proposta orçamentária, eu preciso ter previsão dessas receitas. A menos que o salário médio dos aposentados e pensionistas seja muito pequeno, a média salarial seja pequena. Por quê?
os inativos e pensionistas só contribuem com o valor superior ao teto do regime geral. Se a média de benefícios do regime próprio concedida for abaixo desse teto do regime geral, provavelmente não vai ter a cobrança de contribuição de inativo e pensionista. Isso depende da média das aposentadorias e pensões que são concedidas no regime. Mas a grande maioria, pelo menos um ou outro, sempre tem um procurador no município, sempre tem alguém que vai contribuir. Então, eu vou ter uma previsão orçamentária de patronal, que é a contribuição do ente patrocinador, dos servidores ativos, inativos e pensionistas na minha proposta orçamentária desse regime. Além disso, os servidores do regime próprio de previdência... Eu botei esse item, parágrafo 12 aqui, eu pulei alguns artigos do artigo 40 que tratam da concessão de benefício, que a gente não está tratando aqui. Pelas normas, às vezes, tem alguns regimes próprios de previdência que não tratam das normas de multa e juros. Vamos supor, quando tem atraso na concessão, no pagamento dos benefícios previdenciários. Se isso não está fixado na lei municipal, eu posso utilizar os requisitos do regime geral por conta desse parágrafo 12 do artigo 40 da Constituição Federal, que diz que, na ausência, no que couber, eu posso utilizar as normas previstas para o regime geral. Então, se eu não tiver essa norma específica para aplicação de multas e juros nas minhas contribuições, se na minha lei que institui o regime próprio, eu posso aplicar a legislação do regime geral para fazer essa previsão. Aqui, o servidor ocupante de cargo em comissão fica vinculado ao regime geral. Eu não vou fazer previsão para esses servidores. Então, o que eu vou precisar separar? Eu tenho que ter essa informação dos servidores separados. Quais são os servidores do regime próprio de previdência e dos servidores do regime geral? Servidores ativos. Eu preciso saber essa base de contribuição separada. Aqui foi o que eu tratei com vocês, que incide contribuição dos aposentados e pensionistas que supere o limite do regime geral. No caso de aposentadorias que trata de doença incapacitante, você dobra o limite do regime geral. Então, essa contribuição só vai incidir sobre o dobro do teto do regime geral. Então, na hora da gente fazer as previsões, eu posso considerar esse ponto também. Que se tiver alguém com doença caracterizado conforme os procedimentos internos do regime, como portador de doença incapacitante, eu só posso prever acima do dobro do regime geral. A contribuição. Aqui a gente traz, mais uma vez, a questão da unidade gestora única. Por que eu tenho que ter um orçamento dessa unidade gestora única? Por previsão constitucional, previsto no parágrafo 20 do artigo 40, que fala que o regime próprio tem que ter uma unidade gestora única. Ressalvado no caso dos militares, mas aqui no Estado do Espírito Santo, os militares estão junto com o regime de servidores civis. Então, aqui a gente tem uma unidade gestora única no Estado e nos municípios. Então, é vedado a existência de mais de uma unidade gestora. Só pode ter uma. Aqui tem um estudo de Souza, que esclarece a obrigatoriedade da constituição de uma unidade gestora única, que foi criada que antes estava nos normativos do Ministério da Previdência, na portaria 4992, e vinha dito através de portarias sendo cobrado dos municípios e dos estados. Só a partir da emenda 41 que essa exigência passou a ser constitucional. Ela foi alçada na emenda 41. Né? Nogueira também ressalta a importância dessa existência do regime, da unidade gestora única. Por quê? Para ele, o objetivo da gente ter uma unidade gestora única é especializar todos os serviços previdenciários num órgão só e evitar também que essa aplicação seja de forma diferenciada, crie privilégios em favor de órgãos, poderes, categorias, classes, além de possibilitar um alto grau de desenvolvimento, especialização e capacidade técnica no que tange a concessão dos benefícios, quanto à gestão desses recursos previdenciários. A intenção, por isso que a intenção é de juntar tudo lá. A gente vai ter servidores capacitados nesse regime para fazer essa concessão. Na União, até pouco tempo, talvez até agora, cada órgão concede suas aposentadorias. Era como era antigamente no Estado.
né? Cada secretaria concedia suas aposentadorias até a 282, né, que é de 2004 no governo do estado. Então, cada um ia no seu próprio órgão de origem, pedia aposentadoria, era concedido por lá. Então, as regras de concessão estavam na cabeça de diversos servidores. Quando você junta isso numa unidade só, você uniformiza esse entendimento, cria as regras e acaba se especializando de forma mais uniforme no ente. Então, isso é a importância dessa unidade gestora única. A Lei 10.887, ela determinou que essas unidades vão ter colegiado. Todos os regimes de vocês têm conselho fiscal, conselho de administração. Tem que realizar recadastramento dos seus segurados no mínimo há 5 anos. E darão transparência às informações financeiras e atuariais dos seus regimes, inclusive na internet. Aqui, gente, a gente estava até fazendo um levantamento no site de vocês para ver a transparência de vocês. Muitos não têm site próprio, outros têm site próprio. A gente estava medindo a transparência nesse sentido, de informação financeira, informação atuarial, informação dos conselhos, atas, reuniões, comitês, olhando se essas informações que a 10.887 e outras, a 97.17 tem, se estão disponíveis no portal de vocês também. Qual o nível de transparência dos regimes próprios? Então, quando ele fala que tem que dar transparência às informações atuariais, o estudo atuarial é para estar na internet. O parecer atuarial tem que estar na internet, a nota técnica tem que estar na internet, o cálculo completo, não só o DRA no site do Ministério. Informações financeiras, os comitês de investimento, as deliberações das atas dos conselhos de administração, as reuniões, informações dos conselheiros, quem são os conselheiros de vocês, contato desses conselheiros, essas informações precisam estar disponibilizadas no site. A gente, às vezes, está querendo entrar em contato, eu quero saber, até mesmo para convidar. A gente não tem muita informação, vai no portal e não tem essas informações no portal também. Então, tem que estar dando ampla transparência a essas informações. Aqui é só a regulamentação, que tem que ter um colegiado paritário. O recenseamento previdenciário. Tem que disponibilizar na rede de internet, né, todas as receitas e despesas do respectivo regime, bem como os critérios adotados para garantir o equilíbrio financeiro e atuarial. Tem que estar na internet. Quem deixa claro qual é o plano de amortização do déficit atuarial no site? Que está lá informando qual é a opção, se for alíquota suplementar, quais as alíquotas que estão sendo adotadas, qual o prazo restante para amortização. Tudo isso tem que estar na internet, para informação do segurado. Porque o interessado, você lembra que é solidário? É tanto o patrocinador como o segurado. A gente, como segurado do regime, eu tenho que ter direito de saber como é que está a gestão, como é que está o andamento do sistema que eu estou filiado, né, que eu estou segurado a esse regime. Eu preciso saber como é que estão as informações do equilíbrio financeiro atuarial. Está conseguindo? Vai conseguir? Quais são as projeções? Então, assim, se a pessoa, nem todo mundo vai conseguir analisar as informações, mas quem quiser analisar tem que estar disposto, tem que estar disponível para quem quiser analisar essas informações no site. Na portaria 402, fala que só regulamenta, né, a 97.17 e a 10.887, dizendo que só pode ter uma unidade gestora única para cada ente da federação. E aí, o que ele entende como unidade gestora? Um regime que pertença à unidade administrativa da estrutura e que administre, gerencie e faça a operacionalização do regime próprio. O que é isso? A arrecadação das receitas, dos recursos, dos fundos, a concessão dos benefícios, o pagamento e a manutenção. Manutenção é a revisão, os reajustes, as revisões que vocês concedem aos beneficiários de vocês. Tem uma aposentadoria, pediu revisão, tem que dar reajuste, tem que recadastrar. Então, o procedimento de manutenção daquele benefício é de responsabilidade dessa unidade gestora única. Essa unidade pode gerenciar de forma direta ou indiretamente a concessão, manutenção, de no mínimo dos pagamentos de aposentadoria e
pensão. Ela conta com colegiado, ela pode constituir também um fundo. E esses segurados têm que ter pleno... Aí aqui a portaria que está dizendo novamente, gente, aos segurados deverá ser assegurado pleno acesso às informações relativas à gestão do regime próprio de previdência. Eu estou dando ênfase a isso porque vai ser cobrada essa transparência nos portais de vocês. Então, tem base legal, a torto e a direito para fundamentar, que tem que ter informação orçamentária, de conselho, de aplicação financeira, dos comitês, de orçamento, de arrecadação, de empenho, de pagamento, de direito, de parcelamento. Tudo isso tem que estar no site disponível para acesso. Aqui eu faço uma ressalva, gente, que nas portarias do Ministério da Previdência, esse conceito de unidade gestora, ele fala aqui, ó, no mínimo, benefício de aposentadoria e pensão concedidos a partir da emenda 41, de todos os poderes. Então, para o Ministério da Previdência, ele entende que seria unidade gestora única aquela unidade que gerencia aposentadorias e pensões a partir da emenda 41. Esse entendimento foi reformulado diversas vezes pelo Ministério da Previdência. Se vocês pegarem desde a portaria 4992, eu fiz uma dissertação de trabalho de conclusão de curso, peguei toda a evolução desse conceito de unidade gestora única. Ele já trocou mais de 10 vezes o Ministério da Previdência. Primeiro era tudo, depois tirou um pouquinho, no final só é aposentadoria e pensão concedida a partir da emenda 41. Ele está fazendo uma ressalva que a Constituição não fez. A Constituição falou que é a unidade gestora única para gerir os benefícios. Porque se eu permito... O objetivo é centralizar, especializar, fazer essa gestão. Se eu permito que a unidade gestora só conceda, só gerencie os benefícios a partir da emenda 41, que é de 2003, todos aqueles benefícios anteriores vai ser o município que vai fazer, ou órgãos ou poderes de forma descentralizada. O custo de manter isso é duplicado. Eu vou ter que fazer vou ter que fazer cálculo atuarial, vou ter que fazer recadastramento, vou ter que manter os benefícios, vou ter que fazer revisão desses benefícios. E aí eu vou ter duas estruturas administrativas, um para fazer dos benefícios antes da emenda e um depois da emenda. Então, aqui a gente entende, a gente não está meio que levando em consideração esse entendimento do Ministério, que é a partir da emenda 41, não. Se tem unidade gestora única, ela tem que gerir os benefícios de aposentadoria e pensão conforme está na Constituição. Ele fala que é a unidade gestora única do regime próprio de previdência. Ele não falou a partir de agora e não deu interpretação diferenciada. E tanto que o Ministério já teve esses entendimentos lá atrás. E nas portarias ele vem se alterando, minguando a finalidade dessa unidade gestora única. Né? Então, aqui a gente não está levando concedidos a partir da emenda, não. Que você tem a unidade gestora única, todos os benefícios têm que estar geridos ali. Por quê? É mais fácil para eu ver se está descumprindo teto remuneratório, o recadastramento, a manutenção desses benefícios, tudo fica mais fácil quando está centralizado na unidade gestora única. Então, a gente entende, podemos mudar de ideia, mas, por enquanto, o entendimento é de que é o que está na Constituição e não o que está na instrução, na portaria do Ministério, que faz a ressalva que pode ser só a partir da emenda 41. Eu acho que eles estão... Aqui a gente acaba dizendo que o Ministério, através da portaria, está fazendo restrições que a própria Constituição não fez, né, quando possibilitou que o gerenciamento fosse realizado de forma direta e indireta, e quando estabelece que a unidade deverá gerenciar, no mínimo, os benefícios concedidos a partir da emenda 41. Então, a gente tem esse entendimento. Esta regulamentação é contrária ao mandamento constitucional que veio unificar a gestão com vistas a garantir maior transparência, além de dar amplitude das políticas de previdência que visam garantir o equilíbrio financeiro e atuarial. Aqui nas contas de governo, a gente inclusive pediu para ter noção, não das políticas para ter noção do tamanho das políticas de previdência do Estado, a gente pediu para mensurar o passivo atuarial da Assembleia, porque lá tem um ex-instituto de previdência dos deputados, que foram
considerados benefícios previdenciários àquele tempo, e as complementações de aposentadorias, que é um outro instituto que o governo do Estado tem. Vai ser mensurado o passivo atuarial também. Para quê? Para quando a gente for pensar a política de previdência do governo do Estado do Espírito Santo, a gente ter a noção de quanto se gasta com recursos próprios para aportar o atual regime, mas também a gente aporta um sistema previdenciário dos ex-extintos deputados, o ex-IPDE, e também uma complementação de aposentadoria de servidores que, à época, tiveram um direito através de uma lei municipal lá atrás, lei estadual lá atrás. Para quê? Para o próprio Estado poder ter dimensão do tamanho da política previdenciária do Estado, e não só da política atual de previdência, porque as leis se alteram um tempo, mas não deixa de ser um sistema que está sendo mantido pelo Estado ainda. Então, quando a gente fala que isso tem que ser único, é para ter esse sentido. Quanto custa? Se eu mingo cada um em um pouquinho, eu perco o tamanho, eu perco o controle, eu perco o poder de análise dessas informações. Alguma dúvida, gente? Pode perguntar. Além disso, a gente traz aqui o artigo 70, que fala que os regimes próprios de previdência estão sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do controle externo e do controle externo. Aqui a gente traz o artigo 149, que fala que os municípios, a União, mas vai fazer a ressalva, tem o poder de instituir as contribuições sociais. O parágrafo 1º fala que tanto o Estado, DF e municípios podem instituir a contribuição cobrada dos seus servidores para custeio do regime de previdência previsto no artigo 40, mas essa alíquota não pode ser inferior à alíquota dos servidores da União, que na 10.887 é 11%, a alíquota dos servidores da União. Também, não pode ser... Nossa, ficou péssima essa cor. Cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que foi publicada a lei que instituiu ou aumentou os impostos, os tributos, e antes de decorrer do prazo de 90 dias em que tenha sido publicada a lei que instituiu ou aumentou esses tributos. A portaria 402, ela deu uma detalhada nesse prazo, né? A lei que instituiu o regime próprio que prevê que a sua entrada em vigor tem que dar depois de decorrido 90 dias da data da publicação. A portaria está replicando o que a Constituição está falando. Mantendo sempre, nesse período de filiação, o recolhimento ao regime geral. Então, se eu estou no município, troco de regime e vou para o regime geral, ou não, instituo, que aqui é mantido o regime geral, eu tenho que dar esse prazo de 90 dias para a lei, você poder cobrar, o município poder ter autonomia para cobrar as contribuições sociais. Então, eu tenho que dar esse prazo de 90 dias. Essa contribuição também será imediatamente exigida com a finalidade de preservar o equilíbrio financeiro atuarial se a lei instituidora do regime entrar em vigor antes desse prazo decorrido de 90 dias. Vai ser a responsabilidade do ente recolher. Aqui nós temos outro artigo da Constituição que trata das contribuições da Seguridade Social, que só poderão ser exigidas depois de 90 dias. Também a Constituição trata, refletido na LRF, que nenhum benefício da Seguridade pode ser criado sem sua respectiva fonte de custeio. E aqui o artigo 249 trata do fundo que a União, os estados, os municípios podem constituir de bens, direitos e obrigações para a gestão dessa previdência e para o equacionamento do déficit dos RPPS. O artigo 250 é específico para a União, mas trata do mesmo fundo. Aqui, gente, o arcabouço constitucional diz que eu tenho que cobrar as minhas contribuições, que eu tenho que instituí-las através de lei, e que eu não posso conceder benefícios que não estejam previstos em lei, que tem fonte de custeio. Aonde eu sei que eu tenho fonte de custeio ou não? No cálculo atuarial. É lá no cálculo atuarial que a gente mensura anualmente se as fontes de custeio, as contribuições e demais receitas que estão previstas, suportam o pagamento dos benefícios previdenciários. Então,
a previsão das receitas, a previsão das despesas, de não poder criar novas despesas sem a fonte de custeio. E esse equilíbrio orçamentário, financeiro e atuarial tem que estar previsto aonde? Está previsto na Constituição. A LRF também previu que a LDO tem que ter um anexo. O que é a essência da LRF? A essência da Lei de Responsabilidade Fiscal é que a gente tem uma ação planejada para que evita desvios, desequilíbrios nas contas públicas. E os regimes próprios não estão longe dessa situação. Então, na gestão, não estão fora da alçada do campo de atuação da Lei de Responsabilidade Fiscal. A gestão desses regimes tem que ser disposta a prevenir riscos, a tirar os desvios numa ação planejada, numa ação transparente, para que a gente possa alcançar o quê? A meta do regime, que é ter esse equilíbrio financeiro atuarial ao longo do tempo. Né? Por quê? Porque a ação do regime não é uma ação de curto prazo, é uma ação de longo prazo. A gente arrecada recursos para lá na frente poder conceder os benefícios. E aí, junto com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, tem que ser encaminhado uma avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio de previdência do município de vocês. Então, junto com a LDO, anualmente, é analisada a situação financeira e atuarial do regime. E aí vocês dão subsídio através dos relatórios que vocês encaminham para o Poder Executivo para que seja encaminhado junto com a LDO. Então, eu preciso, anualmente, é feita essa avaliação financeira e atuarial. Também é previsto que na Lei Orçamentária Anual, eu vou ter uma reserva de contingência, cuja forma de utilização vai ser definido na lei orçamentária e com um percentual correspondente à receita corrente líquida. Para quê? Eu quero fazer a diferenciação dessa reserva de contingência, que vai ter suas diretrizes estabelecidas na LDO e com um percentual definido na receita corrente líquida, para atendimento de quê, gente? De passivos, contingentes e outros riscos fiscais. É para essa finalidade dessa reserva de contingência. A reserva do RPPS é outra reserva, tanto que eles têm códigos diferenciados. A reserva do RPPS tem um código 99997. Essa reserva aqui, que é a reserva para passivos, contingentes e outros riscos fiscais, que inclusive tem um anexo na LDO que identifica esses riscos fiscais, essa reserva é a reserva que pode ser fonte de anulação de recursos para orçamento. A reserva que é de formação de reserva de capital, de acumulação do regime que está em fase de acumulação, ela não pode ser fonte de anulação de reserva, porque ela está comprometida. Depois eu vou explicar, eu acho que já aqui. A LRF ainda determina o que é despesa de pessoal para fins da Lei de Responsabilidade Fiscal. E nisso está incluído os gastos de ativos, inativos e pensionistas. Então, houve um período que os gastos de pessoal, de aposentadorias e pensões, era classificado como 3.3. Isso depois, no acordo do TCU, voltou ao entendimento, o TCU pediu que desse cumprimento à LRF, em que os gastos de aposentadorias e pensões é considerado gasto de pessoal. Então, no orçamento de vocês, a rubrica de aposentadorias e pensões vai ficar classificado como despesas de pessoal. 3.190, 0,1 aposentadoria, 0,3 pensões. Mas é despesas com pessoal, por conta desse artigo 18 da LRF. E não serão computados os inativos, ainda que em intermédio de fundo, custeado com recursos vinculados, que a gente chama. Então, o que a gente abate na LRF? A LRF, quando se faz a apuração dos recursos na Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no demonstrativo, eu não botei ali, mas você coloca de total da despesa com aposentadorias e pensões. É tudo, todo o dinheiro, todos os recursos que vocês têm. Aposentadorias e pensões. Depois tem uma linha chamada deduções. Essa linha de deduções, o que você vai deduzir? Os inativos que foram custeados com recursos vinculados, que são o quê? Os recursos
próprios do Instituto. Limitado, lógico, ao total pago, né? Porque às vezes você pagou 10 mil, só que você tem recursos vinculados de 50 mil. Você não vai bater 50 mil, você vai bater o total pago com recursos vinculados. Então, se você teve pagamento de 10 mil com recursos vinculados, você vai abater 10 mil. Né? Então, você vai abater esses recursos vinculados ali. Por isso que a gente precisa colocar no orçamento qual é a fonte de recurso que eu estou pagando aqueles inativos. Se são recursos vinculados ou se são recursos próprios. Se eu estou pagando aqueles inativos com a fonte tesouro, se o Estado, se o município já está fazendo um aporte de recursos para a cobertura daqueles inativos. Então, qual é a fonte de recurso quando tem um aporte? É a fonte a tesouro. Pois não, Margarete? Tem um microfone? Tá ligado? Foi? Segura. Simone. Bom dia. Então, essa é uma dúvida, porque o meu município tem essa situação, né? E esse recurso vinculado, eu queria entender melhor o que é. Lá no nosso caso, nós não fazemos aporte. E eu tenho, como a unidade gestora instituto, ele tem inativos e tenho pensões, né? E tenho, então, se toda a despesa que o instituto paga aos inativos e aos pensionistas, com o recurso do instituto, todo esse montante é recurso vinculado? O que é recurso vinculado? Está aqui, ó. A arrecadação da contribuição dos segurados, a compensação financeira e as demais receitas diretamente arrecadadas pelo fundo vinculado a tal, inclusive produto de alienação, de alienação de bens, direitos e ativos. O que acontece? Como superávit financeiro também. Se você está pagando inativo com dinheiro que você já acumulou de anos anteriores. É o que está previsto lá na sua fonte de custeio. Lá na sua lei municipal tem assim, tem um capítulo chamado fonte de custeio. São receitas do regime próprio de previdência. Arrecadação de segurado, arrecadação patronal, compensação, rendimento de... Todas essas receitas que são receitas, que são instituídas e são vinculadas a esse regime próprio, é dele essa arrecadação, é dele própria. O direito, é própria, são os recursos vinculados. Eu posso excluir tudo? Pode. Tanto inativos como pensionistas? Tudo. Agora, se o município fizer um aporte para complementar, aí não. Aporte, não, em tese, ele é responsável pela cobertura da insuficiência financeira. Okay. Então, o que o próprio nome já diz? Que suas receitas próprias não foram suficientes para arcar com pagamento. Então, essa cobertura de insuficiência financeira, você está mandando recurso do Tesouro, que é a arrecadação de ICMS, de PVA, de IPTU, do FPM, da sua arrecadação municipal, você está destinando parte daquilo ali para pagamento dos
aposentados e pensionistas do regime. Então, é a fonte o quê? É fonte de arrecadação do Tesouro, que está arcando com parte desses benefícios previdenciários, que está ali, que é normal, um procedimento, mas que ele é o Tesouro que está arcando com esse benefício, com esses benefícios, com parte deles, e não sua fonte vinculada, que é a fonte que você arrecada esses recursos. Certo? Está gravando. Alguma dúvida mais, gente? Alguém quer perguntar? Pois eu vou detalhar lá atrás, para mim, fazendo favor. Obrigada. Eu prefiro cair por isso aqui. Simone. Pois não, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Só confirmando, então, por exemplo, no meu caso lá, que nós não temos aporte, né? Toda a receita do Instituto, ela advém da parte patronal e dos segurados, são as duas coisas, e mais o parcelamento. Nesse caso, então, eu vou deduzir, né, o montante que eu gastar de pessoal, o que eu arrecadei nessas duas rubricas. Não. Mais ou menos assim? Funciona? Na verdade, você inclui e exclui no gasto pessoal. Isso, inclui tudo que você pagou, vamos supor que sua folha lá nos 12 meses, no gasto de pessoal, deu R$100 mil. Para custear esse pagamento, você pagou todo ele com o seu dinheiro de caixa, com suas contribuições, rendimentos, o dinheiro que está guardado. Você não precisou de nenhum auxílio, socorro financeiro da prefeitura. É você que está pagando esses benefícios. Então, no relatório da LRF do demonstrativo de gasto de pessoal, você vai incluir, o município vai apurar, na verdade, que o regime não apura, né? O executivo vai jogar total da despesa com o pessoal. É o ativo dela, mais inativos, que é 100 mil que você pagou. Embaixo tem um campo chamado assim, deduções dos inativos e pensionistas pagos, arcados, custeados com recursos vinculados. Você vai abater os 100 mil. Então, vai somar 100 mil embaixo e vai bater. O efeito é zero. Sim. Só que quando você tem aporte, o que acontece? Vamos supor que você tivesse recebido 20 mil de aporte para custear. Você iria fazer o quê? No total em cima, você somar os 100. Só que embaixo, você pagou com seu recurso próprio quanto? 80. O 20 foi aporte. Então, você só pode abater o 80, que são com os seus recursos, porque 20 foi o Tesouro que arcou. Então, esse recurso que o Tesouro arca para o pagamento desses benefícios, ele acaba sobrando, adicionando no gasto de pessoal. Não é que ele entra, o total entra, eu só tenho o direito de abater o que é vinculado. Então, na verdade, ele não é abatido e, por isso, ele acaba sendo adicionado ao total da despesa com o pessoal. Tranquilo? Obrigada. Mais alguma dúvida, gente? Vamos continuar. Então, aqui a gente tem o quê? Custeadas com recursos provenientes. Esses recursos são recursos que estão sendo vinculados ao regime próprio de previdência. São recursos vinculados. Eles são de finalidade específica. Ele só pode ser utilizado na previdência. Aqui repete o texto constitucional, o artigo 24 da Lei de Responsabilidade Fiscal, repete os termos do artigo 195, dizendo que, novamente, nenhum benefício poderá ser criado, majorado ou estendido sem indicação de fonte de custeio. Por quê? Porque senão eu vou conceder benefício, não cria fonte de custeio, o meu déficit atuarial só vai aumentando. E aí ele fala que esse artigo aplica-se tanto à saúde, previdência e assistência, inclusive destinado aos servidores públicos militares, ativos, inativos e pensionistas. Tá? Aqui a gente vai tratar da escrituração. O artigo 50 da LRF é um capítulo que trata da escrituração contábil. E ele fala que, além das normas de contabilidade, a escrituração das contas públicas vai obedecer os seguintes regramentos. A disponibilidade de caixa vai constar em registro próprio, de modo que os recursos vinculados, lembra que a gente acabou de falar?
a órgãos, fundos ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada. Então, eu tenho que, os recursos vinculados, eles têm que ser identificados. Eu preciso identificar esses recursos, eu preciso utilizar a fonte de recurso para que esses recursos vinculados a um órgão ou a um fundo fiquem identificados e escriturados de forma individualizada. Também é colocado no parágrafo 3º desse mesmo artigo 50, que essas demonstrações contábeis, eu queria que vocês lessem comigo, que é uma questão de leitura nesse artigo, o que a gente fala dos fundos aqui no tribunal. As demonstrações contábeis vão compreender, aí são duas coisas distintas, de forma isolada ou conjunta. Então, eu tenho que ter a demonstração contábil isolada ou conjuntamente. Então, são duas formas. Eu preciso da demonstração contábil de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica, fundacional. Então, olha só, eu preciso de demonstrações contábeis de forma isolada de cada órgão ou fundo. Então, eu preciso que os fundos tenham demonstrações contábeis. Eu preciso apurar o resultado patrimonial do fundo. Eu preciso saber qual é o ativo do fundo, qual é o passivo do fundo e qual o resultado do exercício desse fundo. As receitas e despesas previdenciárias vão ser apresentadas em demonstrativos específicos. Tem que ser separado, tem que conseguir demonstrar de forma separada essas informações. O relatório do REREL, que a gente chama Relatório Resumido da Execução Orçamentária, que é publicado até 30 dias depois do encerramento, ele acompanha um relatório chamado de Receitas e Despesas Previdenciárias, previsto aqui no que a gente acabou de ver, parágrafo 4º do artigo 50. Ele compõe, ele tem um modelo no anexo do MDF, que é o Manual de Demonstrativos Fiscais. Esse também tem um relatório na LRF das projeções atuariais desses regimes próprios de previdência, do regime geral e do regime próprio. O que eu estou querendo falar aqui para vocês, que a LRF exige o acompanhamento permanente dos regimes. É um acompanhamento de forma bimestral da situação orçamentária e financeira e anual da forma atuarial. Então, anualmente, eu tenho que acompanhar a situação atuarial com esse relatório aqui, ó, projeções atuariais do regime próprio de previdência. Eu preciso acompanhar essa situação atuarial de forma anual, até porque eu preciso de uma ação que a LRF prevê? Uma ação planejada e transparente, em que se corrigem desvios e tome as medidas corretivas. O que eu quero dizer? Que eu preciso que o descompasso que hoje tem nos cálculos atuariais não está de acordo com a lei de responsabilidade fiscal. A gente está analisando aqui, publicando no último quadrimestre, um relatório com uma avaliação atuarial do exercício anterior. Isso é uma ação planejada, transparente e tempestiva? Não é. Apesar de que lá no manual dá a entender que o cálculo atuarial poderia ser aquele encaminhado para o Ministério da Previdência. Só que eu acredito que eu até estou conversando com as meninas, com a Cláudia, lá da Secretaria de Tesouro Nacional, para a gente alinhar esse entendimento, porque a LRF não pode, se ele quer um acompanhamento bimestral, a cada bimestre ele quer acompanhar o resultado orçamentário, financeiro, se está dando déficit, se está dando superávit, e anualmente a avaliação atuarial, eu não posso ter um descompasso de um ano nos relatórios da projeção atuarial. Que ação planejada eu posso fazer e eficiente para o próximo exercício, se a base da informação que eu estou analisando é de um ano atrás? A situação daquele regime já pode ter sido alterada no sentido de ter novos servidores, novos aposentados, novos pensionistas. Eu posso fazer uma ação planejada que não seja mais eficaz, de acordo com o novo cenário que eu estou apresentando naquele momento. Então, aqui eu boto os princípios da LRF, no sentido de que é uma ação planejada e que a avaliação é permanente desse regime. A cada bimestre tem esses demonstrativos para fazer o acompanhamento dessa situação fiscal, no sentido de orçamento, de arrecadação, de resultado financeiro, e aqui a avaliação anual. Isso está definido no MDF. Aqui também a LRF fala do artigo 50,
do artigo 250, que é o Fundo da União, falando que é criado o Fundo do Regime Geral de Previdência vinculado ao Ministério da Previdência e Assistência com a finalidade de prover os recursos para pagamento dos benefícios do regime geral. E fala do que ele vai ser constituído, quais vão ser as suas rendas. O artigo 69 novamente repete aquele texto constitucional, no sentido de que o ente que manter ou vier a instituir um regime próprio tem que conferir a ele caráter contributivo e organizá-lo com base nas normas de contabilidade e atuária que preserve o equilíbrio financeiro e atuarial. Depois a gente vai falar mais dessas normas.